Inequação do segundo grau. Então, vamos começar pela situação mais simples, em que a gente tem isso aqui, ó, x² maior que 4, tá? Então, o sistema é o mesmo. Vamos passar o 4 para o outro lado e deixar isso aqui maior que 0. Então, o 4 é positivo, vai para lá, negativo. Então, a gente tem x² menos 4 maior que 0, ok? Se isso aqui fosse uma equação de segundo grau, seria x² menos 4 igual a 0, certo? Se a gente fosse resolver isso, a gente pegaria esse 4, passaria para o outro lado, ficaria com x² igual a 4 positivo, né? E aí, a gente sabe que esse quadrado vai para lá como raiz. Então, x é mais ou menos raiz de 4. Então, meu x é mais ou menos raiz de 4, que é 2. Então, aqui eu achei as minhas duas raízes, que é o mais 2 e o menos 2. Quando a gente vai montar o gráfico, quando a gente vai montar o gráfico, o que a gente tem? O eixo x. O gráfico de uma função do segundo grau, ele é uma parábola. Ou é boca para cima, ou é boca para baixo, né? Quem que determina? O a. Nesse caso, meu a é 1, né? Quem está multiplicando o x². Ou seja, meu a é um número positivo, maior que 0. Quando meu a é maior que 0, a minha parábola é boca para cima. Deixa eu fazer uma parábola melhor aqui. O eixo x. Nossa, que torto. Nós temos o eixo x. E a minha parábola, como a é positivo, como eu estava falando, boca para cima. E as raízes, como a gente viu aqui, eu tenho, cortando o eixo x, o menos 2 e o 2, certo? E aí a gente consegue determinar onde meu gráfico é positivo e onde ele é negativo, certo? Então, aqui nesse espaço, ele está acima do eixo y, ele é positivo. Nesse espaço, ele está abaixo do eixo y, negativo. E para cá, de novo, ele está acima do eixo y, do eixo x, positivo. Tá. Agora eu vou analisar a minha inequação. Eu queria valores maiores que 0. Maiores que 0 significa que eu quero os valores positivos. Então, eu tenho valores positivos aqui, ó. Tá vendo? Aqui ele é positivo e aqui ele é positivo também, ó. Tá? Então, qual seria a minha solução? Conjunto solução, x pertence aos números reais, tá o quê? O que está acontecendo aqui? Ó? Lembra que eu não pintei a bolinha porque eu não tinha o sinal de igual aqui na equação. Os valores de x aqui, eles são menores do que menos 2. Então, o x é menor que menos 2. Ou, o que está acontecendo aqui, né? Ou não, né? E. Por quê? Porque também eu tenho o lado de cá os valores de x maiores que 2, que estão para frente do 2. Então, pode acontecer essas duas coisas. Ou o x é menor que menos 2, ou o x é maior que 2. Se a gente for escrever naquele outro esqueminha de colchetes, o que a gente tem aqui? Eu estou indo para o menos infinito, então lembrando que infinito é sempre colchete aberto, então menos infinito, e paro no menos 2. Como a bolinha é aberta, o colchete também é aberto, tá? Nesse caso eu coloco uma união, tá? Por quê? Porque eu tenho um outro lado aqui, em que eu começo no 2, só que a bolinha é aberta, então é colchetes aberto, e vou para o mais infinito, também aberto, porque infinito é sempre aberto, tá? Essa é a solução desse x² maior que 4, tá?
Nesse outro caso aqui, eu já tenho a minha equação x ao quadrado menos 5x mais 6 maior ou igual a zero, tá? Ela já tá maior ou igual a zero, então eu não preciso mexer nela. Eu vou direto para a resolução dela. Então, eu vou direto para isso aqui, ó. Considerar que essa minha equação aqui, ó, é igual a zero. E aí, eu vou ter que resolver ela para achar quem são as raízes. Nesse caso, eu não tenho uma equação em que eu já podia isolar o x, que nem eu fiz aqui com o menos 4. E depois eu tirei a raiz quadrada. Porque nesse caso eu tenho uma equação completa. Então, o que eu vou ter que fazer nesse caso? Descobrir quem é o A, quem é o B, quem é o C e usar a fórmula de Bhaskara, tá? Quem vai ser o A nesse caso? Aqui é o 1, né? Quem está na frente do x quadrado. O B, quem está na frente do x, ó, o menos 5. Não pode esquecer do sinal, tá? Quando é negativo, o sinal vai sempre junto. E o C, o cara que está sozinho, que no caso aqui é o 6. Aí, nós vamos usar a fórmula de Bhaskara. Começamos calculando o delta. B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem vai ser esse delta, então? No lugar do B, vou colocar menos 5 ao quadrado. Toda vez que for negativo, não pode esquecer de usar parênteses, porque o sinal de menos também está elevado ao quadrado. Menos o 4 vezes o meu A, que é 1, vezes o meu C, que é 6. Então, quem é esse delta? Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, que vai dar menos com menos mais, 5 vezes 5, 25. Aí eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó. Menos com menos, com outro mais, menos. 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Fazendo essa continha aqui, 25 menos 24, 1. Esse é o valor do meu delta, 1. Aí eu vou para o x. Qual a formulazinha para calcular o x? Menos b, mais ou menos a raiz de delta, tudo sobre 2 vezes a. Calculando esse x, nós vamos lá. Pega o menos da fórmula e copia. Vou lá no meu b, que vale menos 5, então parênteses para separar os dois menos, mais ou menos a raiz do meu delta, que eu calculei e vi que vale 1, sobre 2 vezes o meu a, que também é 1. Então, quem é o x? Aqui, ó, menos com menos vai dar mais 5, mais ou menos a raiz de 1 é 1, né? 1 vezes 1 é 1, e 2 vezes 1, que é 2. Aqui eu vou abrir meu x1 e meu x2. O x1, eu vou usar um mais, então é 5 mais 1 sobre 2. E o x2 eu uso menos, 5 menos 1 sobre 2. E vamos calcular. X mais 1 é 6, e 6 dividido por 2 é 3. Achei uma raiz, 3. Vou para a próxima. 5 menos 1 é 4, e 4 dividido por 2 é 2. Achei a segunda raiz, certo? Então, vamos lá. Vou fazer meu gráfico aqui, ó. Vou fazer aqui do ladinho. Esse é meu eixo X. Aqui, de novo, ó, meu A, a gente viu que é 1, ou seja, ele é maior do que 0. Então, de novo, a minha parábola vai ter boca para cima, em que as minhas raízes vão ser o 2 e o 3, que são os valores que eu achei ali. Só que agora, o que vai acontecer? Aqui eu descubro que quem está para cima do eixo X é positivo, então aqui eu tenho a parte positiva do gráfico. Entre os 2 e o 3, o gráfico está para baixo do eixo X, então é negativo. E depois do 3, o gráfico está para cima do eixo X, é positivo. Beleza. Agora vamos analisar a minha inequação. A inequação queria valores maiores ou iguais a 0, tá? Se ele queria valores maiores ou iguais, vamos ver.
A parte positiva tá aqui, ó. Aqui é positivo. O 2 vai entrar, a raiz vai entrar, porque ele queria valores iguais também. Então, pinta a bolinha do 2. Para frente do 3, eu também tenho valores positivos. E o 3 também entra, porque o 3 também é raiz. Então, pinta a bolinha do 3 também. Ok? Na solução. Deixa eu passar um traço aqui para escrever a solução. O que vai acontecer na solução? X pertence aos reais, tá o quê? O x, ele tem que ser, ó, menor ou igual a 2. Tá? A bolinha pintada menor ou igual, ó, ele tá antes do 2. E o x também tem que ser maior ou igual a 3. Por quê? Bolinha pintada no 3, então é igual e ele está para frente do 3, então maior ou igual. Da outra forma, se a gente for escrever a solução, o que acontece? Aqui eu estou para menos infinito, né? Então, ó, menos infinito e parei no 2. Só que esse 2 está bolinha pintada, então o colchetes é fechado. União com quem? Com o outro, que é bolinha fechada no 3, então colchetes fechado eu começo no 3 e tô indo para o mais infinito. E colchete aberto, porque o infinito é sempre aberto, tá? Continuando. Olha esse tipo de equação aqui. Ah, mas esse daí não é uma equação de segundo grau, eu não tenho x elevado ao quadrado em lugar nenhum. Aparentemente não. Só que a gente vai ter que mexer um pouquinho nessa equação. E a hora que a gente começa a mexer um pouquinho nessa equação, olha o que vai acontecer. Lembra daquela história que eu tenho que começar multiplicando em cruz? Tá? Então, vamos começar fazendo isso. Se eu multiplicar isso em cruz, eu vou chegar numa situação em que eu vou ter, ó, esse x menos 1 que multiplica esse 2 menos x. Então, é todo o x menos 1 que vai multiplicar todo o 2 menos x. Então, eu preciso de um parênteses aí, tá? Que vai ser, ó, menor, que ali eu tenho o sinal de menor, o 2 que multiplica todo o x menos 2, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer agora? Uma distributiva, tá bom? Para eliminar esses parênteses. Só que tem um outro porém. Vocês percebem que eu tenho dois denominadores aí? Eu tenho um denominador aqui, que é o x menos 2. E eu tenho um denominador aqui também, ó. Por de outra cor, que é o 2 menos x. Tá? Lembrando que numa fração, a gente nunca pode ter denominador igual a zero. Então, eu tenho duas condições para analisar aqui. Eu tenho essa condição que o x menos 2 não pode ser zero, ele tem que ser diferente de zero. E eu tenho aquela outra condição que o 2 menos x também não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Então, eu tenho três coisas para fazer aqui. Eu vou chamar essa aqui de A, eu vou chamar essa aqui de B, e eu vou chamar esta aqui de C, tá? No caso, a gente vai ter que no final fazer o varal para ver o que vai acontecer, tá bom? Porque como eu tenho três condições aí, eu tenho que ver o que acontece no final das três no varal, tá? Então, vamos analisar uma de cada vez e no final a gente vê o que acontece com os três. Vamos melhorar essa equação aqui, ó. Primeiro, vamos começar pela A. Essa A aqui,
a gente vai ter que fazer uma distributiva aqui, ó. O x multiplica o 2 e multiplica o x. 1 multiplica o 2 e multiplica o x. Então, x vezes 2 vai dar 2x. X vezes menos x, ó, mais com menos dá menos, x vezes x, x ao quadrado. Agora, vamos para o 1, ó. Menos 1 vezes 2, então é menos com mais dá menos. 1 vezes 2, 2. E menos 1 vezes menos x, ó, menos com menos dá mais. 1 vezes x vai dar x. Menor ou igual, aqui também é a mesma coisa, ó. O 2 tem que multiplicar o x e tem que multiplicar o 2. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 2, 2 vezes 2, 4. Beleza. Agora, esse 2x tem que ir para lá e esse 4 também tem que ir para lá, com o sinal trocado. Então, vamos lá. Esse 2x aqui, ó, eu já posso juntar com esse x, tá? Então, ó, 2 mais 1x, né, que seria 1x, 3x, menos x quadrado, menos 2. O 2 vem negativo e o 4 vem positivo, menor que 0. Agora, eu posso juntar o 3x com o 2x. Então, ó, menos x quadrado, 3 menos 2 vai dar mais x. E o 2, ó, menos 2, eu posso juntar com o menos 4. Menos 2 mais 4 dá mais 2. Isso tudo menor que 0. Então, tá aí. Essa é a minha equação. Se isso fosse uma equação e tivesse igual a 0, certo? Meu A seria aqui, ó, menos 1. Meu B seria 1 e meu C seria o 2. Delta B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Resolvendo isso, no lugar do B, 1 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é menos 1, entre parênteses, que é negativo, vezes o C, que é 2. Então, quem é meu delta? 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Fazendo essa multiplicação aqui, ó, menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. Meu delta dá 9. Fórmula do x. Menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, vamos lá. X é menos o meu b, que é 1, mais ou menos a raiz de 9, sobre 2 vezes menos 1. Fazendo aqui na frente, ó. Menos 1, mais ou menos raiz de 9. 3 sobre 2 vezes menos 1 dá menos 2, tá? Abriu aqui, x1, x2. x1 vai ser menos 1 mais 3 sobre menos 2. E o x1 e o x2, menos 1 menos 3 sobre menos 2. Vamos achar as raízes aqui, ó. Menos 1 mais 3 vai dar 2, que sobre menos 2, ó. Mais com menos vai dar menos 1. Achei uma raiz. Menos 1. A outra saída aqui de baixo. Menos 1, menos 3, menos 4. Dividido por menos 2. Menos com menos mais. 4 por 2 dá 2. Então, as raízes menos 1 e menos 2. Se a gente for fazer o gráfico aqui dessa função, aqui está meu x. Nesse caso, o que vai acontecer? O nosso a aqui, ó, é menos 1. O a é menor do que 0, tá? Se o a é menor do que 0, a minha parábola é boca para baixo, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, o menos 1 aqui e o 2 aqui. Na hora de analisar o meu gráfico, aqui nesse espaço antes do menos 1, o gráfico tá para baixo do eixo x, então ele é negativo.
Entre o menos 1 e o 2, ele está acima do eixo x, então é aqui que ele é positivo. E depois do menos 2, ele está abaixo do eixo y, então aqui ele volta a ser negativo, tá? E aí, o que a gente quer na inequação? A gente quer valores menores que zero, então a gente quer a parte negativa do gráfico. Se a gente quer a parte negativa do gráfico, a gente quer onde ele é menos. Então, a gente quer aqui, antes do menos 1, bolinha aberta, porque é menor só, não é menor igual. E a parte negativa também tá aqui, ó, depois do 2. Bolinha aberta no 2 também, tá? Só que não acabou. Por quê? Porque a gente tem que analisar a parte B. O que acontece na parte B? A parte B, a gente tem que o x menos 2 é diferente de zero. Passa esse menos 2 para lá, a gente descobre que o x tem que ser diferente de 2. O que significa graficamente esse x ser diferente de 2? Se eu tiver o eixo x, significa que aqui no 2, ele não pode estar, eu tenho uma bolinha aberta e eu posso ter todo mundo menos o 2. Esse valor do 2 não pode entrar. Ele é somente bolinha aberta no 2. O resto pode ter todo mundo. Tá? E a mesma coisa lá no C, a hora que eu for analisar o C. Menos 2 menos... Desculpa, 2 menos x diferente de zero. Se eu passar o 2 para lá, ó. Menos x diferente de menos 2. Aqui é como se fosse menos 1, né? Eu vou passar para lá. Menos 2 dividido por menos 1 significa que esse x tem que ser diferente de 2 também. Então, é o mesmo caso, né? Se eu tivesse o eixo x aqui, ó, e aqui tivesse o 2, ele poderia ser todo mundo menos o 2, certo? Aí, agora, como eu tenho 3 condições, eu vou ter que fazer 3 varais, um para cada um. Então, eu vou fazer um varal para o A, um varal para o B e um varal para o C. E ainda, um quarto varal, que vai representar o A intersecção com B intersecção com C. O que é isso? O que está acontecendo nos outros 3 ao mesmo tempo. E aí, aqui eu vou colocar os valores que eu tenho, sempre em ordem crescente. No caso, eu tenho menos 1 e depois eu tenho somente o 2 aqui, né? Tenho 2 aqui, ó, tenho 2 aqui, tenho 2 aqui, tenho 2 aqui. Então, é só o 2 que eu vou colocar ali. Aí, nós vamos ver o que está acontecendo. Na condição A, a gente viu que a gente tinha o quê? Bolinha aberta no menos 1 e todo mundo antes dele eu podia utilizar. Depois eu tinha bolinha aberta no 2 e todo mundo depois dele eu podia utilizar. Tá? Na condição B, a gente viu que a gente tinha bolinha aberta no 2 e podia utilizar todo mundo antes dele e todo mundo depois dele. Na condição C, a mesma coisa. Bolinha aberta no 2, podia utilizar todo mundo antes e todo mundo depois. Agora eu tenho que ver o que está acontecendo nos 3 ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Antes do menos 1, ó, os 3 estão acontecendo. Então, nós podemos acontecer tudo antes do menos 1. Quando chega no menos 1, ó, aqui no C o menos 1 entra. No B o menos 1 entra, só que no A não. Então, não pode entrar, porque teria que entrar nos 3 ao mesmo tempo. Então, vai ser bolinha aberta no menos 1. Entre o menos 1 e o menos 2, acontece aqui no C, acontece aqui no B, mas no A não acontece. Então, não pode acontecer, né?
na intersecção, tá? No 2, todo mundo é bolinha aberta. Então, é bolinha aberta aqui no 2 também, certo? E depois do 2, todo mundo tá acontecendo. Então, vai acontecer aqui também. Solução. X pertence aos reais. Tal que, nesse caso aqui, ó, o x é menor que o menos 1 e o x é maior que o 2. Ele está antes do menos 1 e ele está depois do 2. Naquela outra forma de se escrever, aqui eu tô para o menos infinito, né? Então, aberto, menos infinito. E aí, eu paro no menos 1 e é aberto no menos 1, que a bolinha não tá pintada. União com quem? Eu estou aberto no menos 2, bolinha não pintada, e eu estou indo para o mais infinito, e o mais infinito é sempre aberto. Ok? Bom, aí o que acontece? Próximo exemplo, a gente já vai para uma equação do terceiro grau. Por quê? Porque na equação do terceiro grau, a gente tem que ter um método de cair numa do segundo grau e resolver da mesma forma. A de terceiro grau tem duas formas. A primeira delas é quando você consegue colocar um fator comum em evidência e transformá-lo numa de segundo grau, tá? Então, vamos lá. No caso aqui, ó, a gente vai analisar esse caso separado desse, tá? Aqui, ó, a gente pode colocar um x quadrado em evidência, porque o x quadrado está dentro do x ao cubo. Se eu colocar o x quadrado em evidência, o que vai me sobrar? Se do x ao cubo eu tirar o x quadrado, me sobra x, tá? Mais quem? Do x quadrado, se eu tirar, desculpa, do 3x quadrado, se eu tirar o x quadrado, me sobra 3, tá? Então, eu fatorei somente essa primeira parte. Dessa segunda parte, os dois eu tenho sinal de menos, tá? Esse sinal de menos significa que eu tenho menos 1 em evidência, tá? Se eu colocar somente o sinal de menos em evidência aqui, me sobra o x. Se eu colocar só o menos em evidência aqui no 3, vai me sobrar mais 3. Isso tudo continua menor ou igual a zero, porque já era o zero, certo? E agora, aconteceu que eu tenho um novo fator comum em evidência, que é o x mais 3. Então, agora eu vou colocar o x mais 3 em evidência. E vai multiplicar quem? Quem me sobra? Aqui só me sobra o x quadrado. E aqui me sobra o menos 1. Isso tudo continua menor ou igual a zero. Certo? Essa é uma situação em que a gente tem um produto, uma inequação de um produto. Em situações assim, a gente também vai separar em parte A e parte B e analisar as duas separadamente, tá? Então, eu vou pegar aqui minha parte A, em que eu tenho x mais 3 e eu vou considerar que esse x mais 3 é menor que zero. E eu vou pegar separadamente a minha parte B, que é x quadrado menos 1, e também vou considerar que ela seja menor que zero. Ok? Então, vamos lá. Bom, aqui, como já está menor ou igual a zero, eu vou considerar, então, que ela é igual a zero e vou achar a raiz. Passo 3 para o outro lado, vai dar menos 3. E aí eu faço a reta, para ver qual é o comportamento dela, né? Como aqui a gente tem uma de primeiro grau é uma reta, o gráfico, certo? E meu A aqui tá valendo 1 no caso, ele é maior que zero, então a reta é crescente. Quem tá aqui na raiz é o menos 3. Aonde ela é negativa?
a parte do eixo do gráfico que está para baixo do eixo X é essa. Então, aqui ele é negativo. A parte do eixo X que está para cima do eixo X é essa. Então, aqui ele é positivo. Tudo bem. O gráfico, a equação me diz que eu quero a parte menor que zero. Então, eu quero a parte negativa. Eu quero isso aqui, ó. E a bolinha é aberta porque eu não tenho o igual. Tá bom? Agora vamos analisar a situação B. Como também já está menor que zero, eu vou considerar que x² menos 1 é igual a zero e vou achar quem são as raízes. Esse é aquele caso mais simples, em que eu posso jogar esse menos 1 para lá positivo e tirar a raiz dele. Mais ou menos raiz de 1. Raiz de 1 é o próprio 1, tá? Aqui, meu A é 1, ele é maior que zero. Lembrando que a função do segundo grau é uma parábola, como A é maior que zero, parábola de boca para cima. Quem são as raízes? Menos 1 e mais 1, tá? Essa parte está para cima do eixo X é positiva, entre o menos 1 e o 1 está para baixo do eixo X é negativo, e depois do 1 está para cima do eixo X é positivo. Como a minha função queria valores menores que zero, eu tenho aqui, ó, entre o menos 1 e o 1. Então, é essa parte que eu vou pintar, entre o menos 1 e o 1. O menos 1 e o 1 continuam abertos, bolinha aberta, porque não tinham igual. O que eu vou precisar fazer agora? Eu vou precisar fazer um varal para cada situação. Então, eu vou fazer um varal para o A, um varal para o B e um varal para A vezes B. Por que agora não é intersecção, é vezes? Porque eu tinha uma multiplicação aqui. Então, eu tenho que analisar a multiplicação deles agora. Tá bom? E aí, eu vou colocar meus valores aqui, ó, em ordem crescente. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um menos 3, é o menor valor. Depois, eu tenho menos 1. E eu também tenho 1 mais 1. Tenho 3 valores para analisar aqui agora. E aí eu vou colocar os sinais agora, tá? Porque são sinais que eu preciso analisar. No A, eu tenho, ó, bolinha aberta no menos 3. E o que acontece? Antes do menos 3, eu tenho negativo. Então, antes do menos 3 é negativo. E depois do menos 3, todo mundo é positivo. Tá? Então, é isso que eu vou fazer. Vou colocar os sinais aqui agora. Então, antes do menos 3 é negativo. Depois do menos 3, todo mundo é positivo. Na situação B, eu tenho, ó, bolinha aberta no menos 1, bolinha aberta no 1. O que está acontecendo? Antes do menos 1 é positivo. Então, aqui, ó, antes do menos 1, eu vou colocar positivo para o B. Entre o menos 1 e 1, ele é negativo. Então, entre o menos 1 e 1, eu vou colocar negativo. E depois do 1, ele volta a ser positivo. Ok? Então, agora eu vou ter que fazer A vezes B. Quando eu faço A vezes B, eu vou analisar a regrinha de sinal da multiplicação. Então, aqui, ó, menos com mais, dá menos. Mais com mais, dá mais. Mais com menos, dá menos. E mais com mais, dá mais. Certo? E aí, o que a gente vai fazer agora? Bolinha aberta aqui, aqui não tem nada, bolinha aberta aqui. Aqui não tem nada, bolinha aberta aqui, bolinha aberta aqui. Aqui não tem nada, bolinha aberta aqui, bolinha aberta aqui.
Então, é todo mundo bolinha aberta, não tem ninguém fechada. Agora, eu vou ter que ver o que eu quero da minha equação. A minha equação lá no começo era menor que zero. Menor que zero significa valores negativos. Então, onde está negativo? Antes do menos 3 e entre o menos 1 e 1. Essa é a minha solução. X pertence aos reais, tal que x é menor que menos 3 e agora eu tenho que escrever que o x está entre menos 1 e 1. Então, ó, 1 menor que x menor que 1. Tá? É assim que eu escrevo que ele está entre o menos 1 e 1. Naquele caso da outra solução, eu começo no menos infinito e termino no menos 3, aberto. União com quem? No caso, eu começo no menos 1, só que é bolinha aberta, e agora eu termino no 1, também bolinha aberta. Tá? Essa é a equação do terceiro grau. Quando eu consigo transformar ele num produto usando o fator comum. Tem aquele caso em que eu não consigo fazer isso. Que é o caso, esse caso aqui. Tá? Primeiro que ele não tá menor que zero. Então, nós vamos passar esse menos 2x para lá. 3x x ao cubo menos 3x quadrado. Esse 2 é em positivo. Agora tá menor que zero. Como que a gente procede nesse caso? A gente precisa achar uma raiz, tá? E aí a gente usa o Brio-Ruffini para tentar derrubar esse grau 3 para um grau 2, para a gente poder fazer Bhaskara, tá? Como que a gente faz para achar a raiz? São possíveis raízes, na verdade, tá? Sempre são, a gente vai ter que testar. 0, 1, menos 1, 2, menos 2. Sempre são possíveis raízes. Então, a gente pode testar. Vou começar testando 1, tá? Como que a gente testa, na verdade? A gente substitui na equação. Então, se é x ao cubo, 1 ao cubo, menos 3 vezes x quadrado, 3 vezes 1 ao quadrado, mais 2 vezes x, 2 vezes 1. E a gente verifica se isso é igual a zero. Se der igual a zero é porque é uma raiz. Então, 1 ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1, 1. 3 vezes 1 ao quadrado, 3 vezes 1. Mais 2 vezes 1, 2. Tem que ver se dá zero. Aqui vai dar 3, né? Então, 1 menos 3 mais 2 tem que dar zero. Ou seja, zero é igual a zero? Sim, né? Isso aqui é verdade. Significa que x igual a 1 é raiz. Se for raiz, a gente pode usar Brio-Ruffini. Lembra do Brio-Ruffini? Aquele dispositivo em que a gente coloca os coeficientes aqui, ó. Lembra que aqui é 1, então vem 1 aqui. O próximo é o menos 3, o próximo é o 2. E a gente não pode esquecer que está faltando o termo independente aqui, né? Então, a gente coloca 0 no lugar. Como 1 é raiz, a gente vai colocar ele aqui, ó. Tá? E aí, a gente vai fazendo as operações aqui, tá? Então, esse primeiro aqui, ó, eu vou só abaixar ele aqui. 1. A partir daí, eu faço isso aqui, ó. 1 vezes 1, 1. E aí, eu junto com esse cara daqui. 1 vezes 1, 1. Menos 3, vai dar menos 2. Faço a mesma coisa agora. Menos 2 vezes 1, dá menos 2. Mais o 2, 0. 0 vezes 1, 0. Com 0, 0. Esses valores que deram aqui embaixo são de uma equação do segundo grau. Então, vai ficar 1x ao quadrado menos 2x. Como não tem mais nada aqui, é como se fosse mais 0 igual a 0.
Só que esse mais zero eu nem preciso colocar, tá? E aí eu vou resolver essa equação aqui. De que forma? Quanto vale o A? 1. Quanto vale o B? Menos 2. E o C? 0. Venho aqui, ó. B quadrado menos 4 vezes A vezes C. No lugar do B, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o meu A, que é 1, vezes o meu C, que é 0. Quem é o delta? Menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, menos com menos mais, 2 vezes 2, 4. Menos com mais dá menos, com mais dá menos, 4 vezes 1, 4 vezes 0, 0. Tá aí, ó. Meu delta é 4. X menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2 vezes A. Certo. Menos o meu B, que é menos 2, mais ou menos a raiz de delta, que é 4, 2 vezes o meu A, tá aqui é 1. Menos com menos aqui dá mais, 2. Raiz de 4, 2 sobre 2. Olha que lindo. 2 mais 2, mais ou menos 2 sobre 2. x1 e x2. Vamos ver. 2 mais 2 sobre 2. 2 menos 2 sobre 2. Aqui vai dar 4 sobre 2, que dá 2. Essa é uma raiz. A outra, 2 menos 2, vai dar 0. Que dividido por 2 também dá 0. Achei as 3 raízes. Quem são as 3 raízes? O 1, o 2 e o 0. O que eu vou fazer aí? Eu vou fazer o gráfico da função do terceiro grau, tá? E eu sei que ela vai passar por quê? Que ela vai passar pelo 0, ela vai passar pelo 1 e ela vai passar pelo 2, tá bom? E como que ele é? Nesse caso aqui, ó, meu A é 1. Ó, quem tá na frente do x² é 1, maior que 0. Então, o gráfico ele começa assim, ó, e começa subindo. Passa pelo 0, sobe, desce, passa pelo 1, vira, sobe, passa pelo 2, tá? É um gráfico assim. E aí eu consigo analisar onde ele é positivo e onde ele é negativo. Então, antes do 0, o gráfico está para baixo do x, vai ser negativo. Entre o 0 e o 1, o gráfico está acima do x, positivo. Entre o 1 e o 2, o gráfico está para baixo do x, negativo. Depois do 2, ele está acima do x, positivo. Tá? E aí? A minha inequação queria menor que 0. Então, ó, negativo ele é aqui antes do 0, bolinha aberta, porque é só menor. Entre o 1 e o 2, bolinha aberta, também é negativo. Tá aqui. Solução. X pertence aos reais, tá o quê? O x é menor que 0 e o x está entre o 1 e o 2. Então, 1 menor que x, menor que 2. Da outra forma, o que eu tenho? Eu começo no menos infinito, paro no 0. Colchete aberto, porque é bolinha aberta. União, bolinha aberta, colchete aberto no 1, bolinha aberta no 1, e eu paro no 2. Colchete aberto, porque é bolinha aberta. Tá? Então, tá aí. O que a gente tinha para falar de equação de segundo e terceiro grau era isso.